Boa noite, meu irmão Jailton, Elvis, Henrique, muita paz, muita luz. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos. Que Jesus possa nos envolver no clima de luz, de paz, de amor, de harmonia, de equilíbrio. Meu amigo e irmão Grande Elias, boa noite, muita paz e muita luz. Estamos dando início a mais um estudo e a reflexão do livro Pensamento e Vida, por Emmanuel, lição 9, sugestão. São 10 horas, 22 horas, nós iremos agora conectar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, para que a gente possa entrar em conexão e podermos estudarmos na lição de hoje com mais uma reflexão desta excelente obra. Jesus, Mestre Divino Amado, aqui estamos, Senhor, a te agradecer por este momento de estudo e reflexão. Envolve a todos nós, envolve cada coração, cada irmão, cada irmã que está no seu lar, conectado neste momento, nesta hora, contigo, Senhor. Que os nossos corações cheguem até a Ti, com um dos melhores sentimentos. Permita que as reflexões da noite de hoje possam nos conduzir em boas atitudes, bons pensamentos. Ilumina-nos cada vez mais. Rogo aos nossos benfeitores espirituais que nos inspire palavras simples e que nós tenhamos a humildade de podermos trazer as informações pertinentes à lição da noite de hoje. Que tuas bênçãos divinas recaem sobre toda a humanidade, encarnado como desencarnado, hoje, amanhã e sempre. Muita paz e muita luz. Mais uma vez iremos estudar mais uma lição de reflexão da obra Pensamento e Vida, onde nós estamos estudando religiosamente todos os sábados, às 22 horas, tá certo? Um capítulo, uma lição deste livro extraordinário de tantas obras que Emmanuel deixou para todos nós. E são 30 lições e vamos, com a permissão de Deus, com o auxílio e ajuda da espiritualidade, tecer comentário em cada lição trazida pelo benfeitor espiritual Emmanuel. E na noite de hoje a lição 9, sugestão. E Emmanuel vai iniciar dizendo o seguinte: comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados à conta de taumaturgos, ou seja, fenômeno de sugestão mental, Ou seja, nós somos sugestionados e sugestionamos também. Como ele vai dizer aqui também, nós somos taumaturgo, ou seja, aquele que criamos por sugestões o pensamento ou a mente que nos vem. De acordo com as paisagens, de acordo com que nós olhamos a terra, as pessoas, a natureza, as pessoas e as circunstâncias, nós somos impulsionados, somos sugestionados a criar diversas situações. Para isso, como ele vai dizer aqui, o fenômeno de sugestão mental, porque começa logo pela sugestão. Nós olhamos uma determinada noticiário e automaticamente vem alguma sugestão acerca daquela situação. Seja ele de ordem política, seja ele de ordem religiosa, seja de ordem social, seja ao ouvir um comentário de um amigo, uma amiga, de um parente, de um vizinho, de um colega de trabalho, enfim, nós somos, por incrível que pareça, não nos percebemos que mediante aquelas sugestões, adiante daqueles comentários, das informações que são nos trazidas, nós
levamos primeiro a essas sugestões. Meu amigo Adriano, bem-vindo, meu querido amigo e irmão. Muita paz e muita luz ao teu coração, querido. E aí, ele vai dizer o seguinte: Grazit, o eminente neurologista da escola de Montpellier, chega a classificar as sugestões em duas categorias. E aí a gente vai ver que categorias são essas. As intra-hipnóticas, que se efetuam no curso do sono provocado. Aqueles que eu vou classificar da seguinte maneira: existem momentos, existem pessoas que quando chegam próximo de nós automaticamente recebemos uma sugestão magnética dessa pessoa de tal forma que nos deixa quase que sonolento. Se nós não sairmos daquela sintonia, ou daquela energia, ou daquela sugestão inconsciente daquela pessoa em nossa, nós caímos ali. E aí quando ele fala, pelos hipnotizadores, ele provoca o sono. Ele provoca o indivíduo a dormir. Né? Boa noite, minha irmã Jane. Bem-vinda, viu? Muita paz e muita luz. E o outro, e o pós-hipnóticas, que se realizam além do despertar, que é o que nós estamos. Boa noite, minha irmã Jeane. Muita paz, muita luz. Bem-vinda. E o pós-hipnóticas, que é quando nós passamos. Muitas das vezes nós somos tão hipnotizados pelos espíritos, muitas das vezes, por nós deixarmos a nossa mente devagando sutilmente, e que muitas das vezes nós nos apegamos e quando menos esperamos nós estamos em uma situação, em um problema, em uma dificuldade. Ocorreu, me permita narrar um fato que aconteceu comigo. Quando eu estava nas minhas dificuldades do álcool, eu passei por essa experiência e eu estava tão envolvido, né, na questão do álcool, que quando eu ia beber em um determinado local, eu estava me envolvendo emocionalmente, né, por uma pessoa casada, né. O marido daquela pessoa bebia perto da gente, ficava ali, todo mundo se conhecia, mas quando ele dava uma brecha, eu saía para alguma coisa próxima ali, e eu chegava próximo para conversar, e aí eu estava nesse encantamento, nesse hipnotismo, né? E uma certa vez, ao sair do meu trabalho para ir para esse local, nesse momento eu não estava alcoolizado, e aí ao colocar o pé da porta do trabalho para fora, é como se desse um estralado. Aí estalou alguma coisa em mim, aí eu despertei. No que eu despertei, aí eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo? E aí, boa noite, Heloísa Maia, seja bem-vinda, querida. Boa noite, meus irmãos. Jesus no lar, muita paz e muita luz. De o que é que eu estou fazendo? Percebe que nós somos conduzidos imperceptivelmente a determinadas circunstâncias, situações que quando menos espera aconteceu. E isso se chama pós-hipnotismo, que é quando nós estamos na vigília e as coisas acontecem. Boa noite, minha irmã Neide, muita paz e muita luz. Elvio, meu irmão, seja bem-vindo, viu? Que Jesus te abençoe, a todos nós. E aí, se nós não prestarmos atenção, nós iremos cair nesse hipnotismo. E aí, quando menos espera, fazemos, né, algo que prejudicou alguém. Opa, meu amigo Jeová. Amigo irmão Rinaldo de família, o Nés está com você. Jeová, ô meu querido, seja bem-vindo. Um beijo nesse coração. Neide está aí com a gente aí. Seja bem-vindo vocês lá de Ouro Preto. Que coisa linda. Todo Recife, todo Pernambuco e por que não todo o estado, né? Todo o estado do Brasil está aí conosco, aí conectado. Bem-vindo, meu irmão. Um beijo na sua irmã, na sua mãe, Elvis. Muita luz, muita paz, viu? E continuando, Emmanuel vai dizer: entretanto, a sugestão é acontecimento
de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Olha lá o que nós falamos lá atrás. De acordo com o que nós estamos visualizando, daquilo que nós estamos passando, meu irmão André Fischer, lá de Sampa, um frio grande lá, né, André? Seja bem-vindo, meu querido. Muita paz e muita luz no teu coração, da tua família, André. E aí, quando nós não percebemos, nós somos 24 horas sugestionados. E aí a gente percebe pelas circunstâncias, pelos caminhos, pelas coisas que estão ao nosso redor. Há uma visibilidade, há uma situação, há alguma coisa. Olha como ele vai dizer. Entretanto, a sugestão é acontecimento de toda hora. Todo momento, todo instante, somos sugestionados, acordados e dormindo. Na vida de todos os seres, de todos nós, com base nas reflexões mentais permanentes. E olha só, imagina aquele que tem um pensamento fixo em alguma ideia, seja ele em assaltar, em roubar, em assassinar, em fazer tanta coisa, né? Porque tem pessoas, estávamos vendo agora o repórter, qual é a tática dos especialistas agora em lesar pessoas, né? Ele copia, ele entra com a foto de um amigo, daquela pessoa no WhatsApp, e sugestiona dizendo, né, aconteceu com o médico, de que de tantos pagamentos ele não consegue fazer mais. Por quê? Porque não tem como mais fazer, e aí ele pede para aquele amigo faça aquele pagamento, aí ele dá a conta a ele, só que aquele médico é que ele fez. Ele antes disso ligou para o número antigo e aí percebeu que era uma fraude. Percebe que as mentes doentes, elas são sugestionadas 24 horas, mas também tem as mentes que trabalham 24 horas pensando no bem. E essas são sugestionadas pelos benfeitores espirituais de cada um, pelos bons espíritos, a prática do bem, do amor e da caridade, onde as nossas boas vibrações alimentam aqueles que estão praticando o bem. Como eu sempre digo, são 10 horas e 10 minutos, nós estamos cada um no nosso lar, conectado com o coração de Jesus nesse exato momento, mas tem almas maravilhosas que estão na rua atendendo às necessidades alheias, às dificuldades daquelas pessoas que ali se encontram. E aí nosso irmão Elvis vai dizer, aonde ele estiver, receberá a energia e os fluidos emanados por sua voz, e o calor fraternal de todos que conectados aqui espalham seu amor, amigo e irmão. É verdade. E Elias vai dizer, 2 amigos no trabalho viraram vítimas desse golpe, tá vendo? Portanto, quantas mentes doentios se encontram aí? E quando nós estamos dialogando sobre o Evangelho de Jesus, estão outros arquitetando coisas más, como também tem outros se preparando para o dia do amanhã realizar o trabalho do bem. Emmanuel vai dizer, dela se apropriou com mais empenho a magia, que, significando o governo de forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas na terra. Cerimônias essas em que se conjugam as forças poderosas, mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhes os impulsos. Ou seja, quantas e quantas pessoas, né, capacitada, né, infelizmente voltado para o mal, elas trabalham, né, sugestionando, impulsionando, trabalhando a mente. Quando alguém conversa com você, se você não tiver cuidado, ela te passou a perna. Ela levou algo que você nem percebeu. Tem pessoas que têm essa facilidade de encantar a outra, de ludibriar, conversando, dialogando. Você fica tão encantado que quando menos espera, já era.
O golpe já aconteceu, ela já te furtou, ela já te levou alguma coisa e até às vezes o teu coração, o teu sentimento. E aí nós ficamos à deriva. O que é que eu irei fazer? Como fazer? Como agir? Portanto, as mentes, elas ficam vulneráveis. É preciso, como diz nosso irmão Jesus, ficar em vigilância, procurando cada vez mais ficar atento diante das circunstâncias que estão ao nosso lado. O Espiritismo é uma doutrina que nos convoca a essa atenção especial. Por quê? Porque nós somos arrodeados 24 horas por mentes invisíveis dos espíritos e da ordem daquele que encontrar em nós a mesma afinidade, os mesmos gostos, as mesmas tendências, e eles irão sugestionar, e eles irão aumentar cada vez mais a vontade e o desejo de executar aquilo que ele também tem a disposição de fazer. E ele, encontrando em nós essa potência, ele alimenta cada vez mais, sugestiona cada vez mais as práticas equivocadas. Nosso irmão Elvis vai dizer: me refiro a ela, Dona Maria, meu irmão, que desencarnou há 12 dias. Meu irmão, que Jesus abençoe a nossa irmã. Jesus ilumine, muita luz, muita paz e muito amor, né? Ou seja, ela está conectada conosco. Ela está conectada com seu sentimento de amor, de alegria, de felicidade, né? Jesus, dê força e coragem e sigamos. Essa é a nossa jornada. Eu tenho certeza que ela vai sugestionar bons pensamentos, boas atitudes, porque assim foi a prática vivencial dela, aqui com o conhecimento que a doutrina espírita lhe proporcionou. E isso é que é a beleza da doutrina dos espíritos. Emmanuel continua: força mental pura e simples, carreado a ideia por imagens vivas. Por quê? Ele começa, né? Nós plasmamos, nós criamos imagens daquilo que nós almejamos, desejamos, queremos, muitas das vezes escondido de nós, ou escondido da sociedade, ou escondido das pessoas, escondido de todo mundo, mas menos de quem? Das mentes fora do corpo, e principalmente de Deus. Principalmente de Deus. A sugestão de, continua ele, como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica não é boa nem má, dependendo da condição e de como cada um vai se conduzir. Boa noite, meu irmão José Cláudio, cidade de Limoeiro. Boa noite, amigo irmão. Paz e luz no teu coração, querido. Portanto, a eletricidade, o explosivo, o vapor, a desintegração atômica nem é boa e nem é má, dependendo o seu efeito de aplicação que lhes confere. De que forma a gente vai aplicar? De que maneira? Né? A bomba ela foi criada para abrir caminhos, e o homem pega a bomba para destruir cidades, vidas e povos. Percebe? De que forma nós vamos utilizar aquele objeto? Uma faca era utilizada para cortarmos os alimentos, mas pessoas utilizam para matar, né? A arma para se proteger dos animais mais agressivos, animais mesmo, irracionais. O homem utiliza para matar os animais racionais, o outro homem, o próprio homem. Percebe? De que maneira nós iremos conduzir aquilo que está em nossas mãos? Vai depender muito da condição moral e espiritual de cada criatura, de cada pessoa. Temos lá sim, não apenas no altar do coração, da oração e nos símbolos sagrados,
do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamentos, resumando o psiquismo inferior que inspira a licenciosidade e a rebelião. Olha lá, quantos líderes religiosos conduzem, infelizmente, hipnotizam mentes a práticas terríveis. Daí a gente vê os homens-bomba, né? Ele é induzido, ele é sugestionado por mentes encarnadas e por mentes desencarnadas para andar com o corpo com bombas para matar grupos de pessoas. E com isso, ele também se mata, mata outras em nome, entre aspas, nós iremos usar o nome que nós conhecemos. Mas Alá, Jeová, tanto faz. Mas em nome de Deus. Percebe que quantas almas, né, que tem esse poderio hipnotizador de ludibriar mentes fracas, né, de enriquecer aproveitando a inferioridade intelectual e moral daqueles que com boa vontade vai aos templos religiosos buscar refúgio, força, coragem para vencer as vicissitudes da vida. E infelizmente encontra os líderes dessa condição. Nós estamos vendo aí, né? O Fantástico vem trazendo vários relatos de companheiros, amigos e irmãos que são acometidos dessas invigilâncias e sugestionados e sugestionam outras pessoas a atos equivocados. E muitas das vezes, o ato do sentido de poder, muitas das vezes, congregar recursos para a manutenção ou a construção de determinados templos religiosos, mas contrapartida utiliza-se do seu próprio bel prazer. E o que acontece? Quantas e quantas pessoas chegam próximo dessas pessoas, chegam nesse templo religioso com fome, principalmente à noite, não comeu nada durante a noite e em compensação é posto para fora, não recebe bem atenção. Boa noite, minha irmã Sueli. Portanto, quantos e quantos espíritos ainda perpassam por todos nós, nos influenciando negativamente pelas nossas inferioridades morais e principalmente pelas nossas vigilâncias de pensamento. Emmanuel vai continuar. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Emoções, o que eu sinto, né? Muitas das vezes nós nem conhecemos bem uma pessoa, ou só por estar próximo dela, ou por ter conhecido, e porque a pessoa é daquela natureza, nós interiormente dizemos, se não sentir bem com fulano, não vou com a cara de cicrano, não acho atitude, nem conhece a pessoa, e já emite essas emoções, assente essas emoções, que infelizmente com o pensamento de julgamento e as atitudes de repulsa, de não estar próximo daquela pessoa. Percebe que as repulsas, ela começam, ela nasce sem a gente saber, sem saber o porquê daquela situação. E aí o Espiritismo nos convida a procurar entender e a trabalhar, a poder conviver com aquela pessoa e procurar enxergar nela o outro ponto. Se a repulsa negativa e as emoções que eu criei já sinto, eu quero ver agora o outro lado. E o outro lado é o bom. O que é que ela tem para me ofertar? O que é que ela tem para me oferecer? Porque tudo vai depender de mim.
das minhas emoções, do que eu penso daquela pessoa e das minhas atitudes. Para isso requer da gente uma disposição enorme, coragem enorme de querer mudar. De querer mudar a moeda. A gente só está com uma moeda e o outro lado da moeda. Vamos procurar entender. E aí ele vai dizer: nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Quando eu sinto algo contra algum irmão, um homicídio, né, um assassino, um estrupador, algo que mexa com as minhas emoções e com os meus pensamentos, eu estou gerando, induzindo algo negativo, da qual, se não atingir ele, eu vou alimentar outras almas que têm desejo de matar, que têm desejo, que têm raiva de outras pessoas. E eu sou co-criador, eu estou induzindo, através da energia do meu pensamento, como ondas eletromagnéticas, que vai até aquela pessoa e aquela pessoa que está lá. Porque os nossos pensamentos é energia. E o que eu penso, ela vai emanar, reverberizar-se diante das pessoas que estão lá, aberta para captar essas energias perniciosas negativas. E o que acontece? Aquela pessoa comete o ato. E ela cometendo o ato danoso, Deus sabe que o que alimentou mais ela ainda, o que fortaleceu mais ainda ela a cometer aquele ato equivocado, foi os meus sentimentos, minhas emoções, os meus pensamentos que favoreceu a ela executar. Da mesma forma, é para o lado do bem. Quando eu emito os bons sentimentos, boas emoções, eu ajudo que a espiritualidade vá, favoreça para que ele possa encontrar corações generosos e execute a prática do bem. Muitas das vezes nós estamos na corrente. Boa noite, meu irmão Rodrigo Salles, muita paz e muita luz. Minha irmã Marta, que Jesus abençoe cada vez mais vocês. Quantas das vezes nós recebemos nos grupos orações, vibrações por fulano, cicrano e beltrano, e nós emanados, cada um de acordo com as suas percepções, de acordo com os seus sentimentos, de acordo com os seus pensamentos, e emite uma sugestão, uma ideia, um pensamento até o alto. A espiritualidade vai absorvendo aquilo ali e encontra pessoas generosas, pessoas dispostas para execução, e aí aquele favor que foi solicitado, né? Boa noite, minha irmã Érica, seja bem-vinda. Aquela solicitação de socorro preeminente, ela foi atendida de acordo com os corações conectados, porque a espiritualidade também do bem, ela espera que nós possamos ajudá-la a fazer com que as coisas possam acontecer positivamente. Portanto, não só o lado negativo, mas o lado positivo. E a gente precisa pensar mais positivamente. Precisamos gerar mais energias positivas, energias do bem, do amor, da solidariedade, da fraternidade. Pensarmos dessa forma e, mais do que isso, agir. Sem agir, sem fazer, não vai ajudar muito. É colocar a mão na massa, as mãos na massa. Fazer, executar, auxiliar, ajudar, socorrer, porque assim Jesus diz: eu não vim destruir a lei. Ele não veio destruir a lei que já está estabelecida por Deus, mas agora ele veio fazer o quê? Tirar, extrair a lição moral e mostrar como é que se faz. Porque até então, e parece que na atualidade, nós estamos só na exteriorização das palavras, das letras, que mata. E é preciso sairmos da zona de conforto para a ação, na prática do bem, do amor, do Evangelho de Jesus. E Emmanuel continua a dizer, aí vai dizer, mas todos exteriorizamos a energia mental, o que nós falamos, configurando as forças sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas dos cérebros alheios.
Se emitimos, se levamos, recebemos também. Nós acabamos de falar isso. Da mesma forma que eu penso positivamente de alguém, ou das pessoas, ou da humanidade, eu vou receber os mesmos pensamentos das pessoas que me circundam, das pessoas com quem eu converso, do meu trabalho, em qualquer ambiente. Agora, se eu emito o contrário, o que esperar das outras pessoas por aí afora? Essas pessoas, sem me conhecer, sem saber quem eu sou, vai emitir da mesma forma, porque eu estou aberto, porque se eu emito essas energias perniciosas, negativas, ruins, eu vou estar aberto para receber também. É isso que ele está dizendo. Da mesma forma que eu levo, eu recebo. Ação e reação. É o plantar e o colher. Precisamos mudar, sintonizar cada vez mais, conectar cada vez mais com o alto. E não só conectando, executando na prática. Porque Deus vai colocar pessoas e circunstâncias para nos experienciar. Para ver se realmente as lições que nós estamos estudando, nós estamos praticando. E Emmanuel continua: cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser. Olha lá mais uma vez, Emmanuel reafirmando o que a gente falou. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinizam conosco, seja encarnados como desencarnados. Os afins se atraem, é a lei da natureza. E ele vai dizer mais: impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. E aí vai depender de nós aceitar ou não o que faz bem ou não. Tudo vai depender de cada um de nós. E aí a nossa irmã Érica diz assim: e quando emitimos maus pensamentos, os primeiros prejudicados somos nós mesmos. A energia negativa passa primeiro pelo condutor, ou seja, por nós. Se eu emito, o condutor sou eu. E ela vai magneticamente polarizar-se, se aproximar-se daqueles que pensam e que agem e que sentem da mesma condição que eu sinto. Ou como ele diz aqui, a afinidade. Boa noite, minha irmã Raquel. Muita paz, muita luz. Nós iremos sentir essas mesmas polaridades. Portanto, ela vai e volta. Ela vai e volta, né? Agora, na medida que eu emito pensamento bom, coisas boas, sentimentos bons, atitudes boas, nós estamos, gente, a humanidade está carente de pessoas que tenham boas atitudes. Eu não canso de dizer nas minhas conversações e tento, me esforço de todas as maneiras e natureza. Eu preciso ser diferente, melhor não. Ninguém é melhor do que ninguém. Porque se eu convivo na sociedade, as minhas atitudes são igual às mesmas pessoas. Agora eu preciso fazer diferente. Nós precisamos, como dizemos que somos religiosos, principalmente temos o conhecimento da luz da doutrina espírita, precisamos ser diferente. Precisamos agir diferente. As pessoas precisam enxergar em nós pessoas diferentes. Porque quantas dessas pessoas são carentes de desabafar, de conversar, de dizer suas frustrações, suas dores, suas angústias, e não encontram ninguém. E quando tenta encontrar, vem o quê? A represária, vem o desprezo, vem a condenação, a punição e às vezes a rejeição. Ah, fulano desse jeito, quero andar mais com fulano não, porque fulano age assim dessa maneira e assim vai. Portanto, precisamos, gente, agir como agiu e age Jesus. Nosso irmão Eli vai dizer: o mau pensamento queima na saída e na volta. É verdade, meu irmão, é verdade. E Emmanuel continua:
é que o princípio da repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. Não tem para onde fugir dessa realidade. Nós, como Emmanuel vai dizer logo no início desse livro, né, as nossas mentes diz que o que nós somos. Kardec vai indagar na questão do Livro dos Espíritos, na questão 459, os espíritos influenciam em nossas vidas de tão ordinário que eles vos dirigem. É preciso, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, muita atenção, muita oração, muita perseverança, pautar a nossa existência no que for de melhor de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É nos pequenos exemplos que está ali por trás das mensagens trazidas pelos seus discípulos, a gente poder pautar, né? Exemplo da mulher adúltera, exemplo de Zaqueu, exemplo do cego, o exemplo da mulher Samaria, o exemplo daquela mulher que estava com hemorrisa, né? Aquela mulher que estava com fluxo de sangue. Tantos exemplos que são exemplos simples. Sabemos que é difícil, mas precisamos automatizar, fazer com que os ensinamentos de Jesus seja algo automatizado para que depois ele seja uma ação natural na nossa vida e principalmente mental, que é onde o nosso irmão Emmanuel nos convoca muito. Ele fala palavras de sabedoria do Mestre Jesus. Palavras e sabedorias e atos do Mestre Jesus, que é o caminho, é verdade, é o nosso guia, nosso modelo, como os Espíritos respondeu na questão 625 ao Sr. Allan Kardec. E Emmanuel vai dizer mais. A escola é um lar de iniciação para as almas que começam as lides do burilamento intelectual. É na infância do espírito que eles são sugestionados, induzidos, seja de ordem positiva ou negativa, principalmente pelos exemplos que possa encontrar dentro do seu lar, dos seus pais. Imagine se esses pais não são dedicados religiosamente. Como ficam? Como ficam esses espíritos? Como ficam essas pessoas? Né? A gente vê crianças agindo, fazendo cenas obtusas, palavras, atos e ações, e às vezes os pais, os parentes, as pessoas acham graça nisso. O que esperarmos dessa criança quando tornar jovem, né? Um adolescente, um jovem, um adulto? Se aquele que é o modelor exemplar, ele não consegue sugestionar a essas crianças. Precisamos filtrar as sugestões com os filtros do Evangelho. É verdade, meu irmão, é verdade. Jesus indaga a Tiago, no livro Boa Nova, em referência a Nicodemos, como ele olha os evangelhos, como ele olha a lei divina. E ele vai dizer, né? Dente por dente, olho por olho. E aí Jesus, até tu, Tiago, não consegue enxergar que a letra mata e o Espírito vivifica? Para entendermos o Evangelho, é preciso muito sentimento. Boa noite, minha irmã Manu, meu irmão Fábio, muita luz, muita paz no coração de vocês. É preciso essa conexão de podermos ler, estudar, filtrar as mensagens de Jesus, mas com sentimento. Porque ler no automático passa-se rápido. Perdemos as lições. E quando nós somos provados, somos reprovados.
Os testes são diários, são todos os dias. E se eu não ler, se eu não filtrar, se eu não estudar os ensinamentos de Jesus conectado com os sentimentos, como assimilar e vivenciar os ensinamentos de Jesus. Assim seja, minha irmã. Muita luz, muita paz a todos. É preciso a gente encurtar a distância dos ensinamentos de Jesus na nossa prática. E fazer, modelar cada um de nós nas nossas atitudes, nas nossas ações. E fazer valer a doutrina, a oportunidade que a doutrina está nos dando. Quantas e quantas pessoas eu vejo todos os dias, e vocês são também testemunhas de pessoas que estão desesperadas no mundo lá fora. Amigos, pessoas de trabalho, amigos de trabalho, companheiros, familiares, vizinhos. É preciso, meus amigos, meus irmãos, vivenciar, se esforçar, porque a gente entende que nós estamos no caminho. Não vai ser uma encarnação agora que nós iremos dar um pum alto na evolução, mas estamos galgando. Estamos galgando. Lembremos de Saulo, quando se transformou em Paulo, quando ele, com afã de fazer tudo do evangelho, divulgar aquela coisa toda, ele, da natureza dele, ele percebeu a personalidade dele ainda. Quanto ainda estava arraigado às paixões judaicas, né? Aquele homem perverso, aquele homem perseguidor, aquele homem que tentava fazer tanta coisa, né? E aí ele diz: o amor que eu gostaria de fazer, de vivenciar, ainda não consigo. O mal que eu gostaria de deixar também não. Mas com isso, meus amigos, ele vai deixar um exemplo muito grande. Ele não desistiu. Ele não ficou cabisbaixo. Ele se tornou uma pessoa diferente. É isso que eu sempre exijo de mim, que eu seja uma pessoa diferente na sociedade. Boa noite, minha irmã Cleide, minha irmã de Passira. Paz e luz no coração de vocês aí de Passira. Que saudade. Nós precisamos, meus amigos, meus irmãos, nos esforçarmos para sermos o espelho, que nós sejamos aqueles que Jesus possa contar. Joana de Cusa, também na obra Boa Nova, ela procura Jesus e diz: mestre, eu já sei o teu ensinamento, eu conheço, tu és o Messias, eu quero te seguir, eu quero ir contigo, mestre. Jesus baixou a cabeça, refletiu, para escolher palavras para não desestimular a irmã. E ele diz para ela: minha irmã, que proveito tu terás em andar comigo? Se o reino de Deus já está estabelecido no teu coração, eu preciso que você vá agora trabalhar o reino de Deus no coração do teu esposo, no teu lar. Boa noite, minha irmã Ana Cláudia. Muita luz e muita paz. Percebe? Jesus conta conosco na medida que o reino de Deus já estabeleceu no nosso coração. A gente agora possa ser um agente multiplicador de outros corações e conectarmos a Jesus. Pescar almas. Ajudar aquelas pessoas a sair daquele caminho, a pensar diferente, a viver diferente, a agir diferente. Mas para isso é preciso o quê? Coragem. Muita coragem. Muita dedicação. Emmanuel continua, constituindo simultaneamente um centro de reflexões condicionados para milhões de espíritos que reencarnam para readquirir, pelo alfabeto, o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Olha só, nós estamos vivendo um momento muito difícil agora da pandemia, né? Das escolas, né? Fechadas, os ensinos remotos,
alguns conectando, alguns conseguindo desempenhar bem os estudos, outros refratários com as suas dificuldades, a miúdas e tantas outras. Boa noite, minha irmã Cláudia, lá de Limoeiro também. Muita luz e muita paz, minha irmã. Muita luz e muita paz. Portanto, quantas almas ela permeiam, iniciam logo no lar e depois vai encontrar a sua segunda sociedade, convívio com ela, é a escola. Emmanuel continua. Com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam de cátedra e das tribunas, pelo livro e pela imprensa, retomamos no mundo a nossa realidade psíquica, determinada pela soma das nossas aquisições emocionais e culturais no passado, com a possibilidade de mais ampla educação da vontade para o devido ajustamento da vida superior. Manuel Filomeno de Miranda, ele diz, a TV, as novelas e tudo que é apresentado, ele é sugestionado. E muitas das vezes, ele mesmo diz, almas não são preparadas emocionalmente para distinguir, separar e se proteger emocionalmente do que eles recebem. Porque, querendo ou não, são sugestionados por diversas novelas, por diversos filmes, por diversas narrativas, por diversas reportagens que muitas das vezes nos revoltam. E se essas pessoas que assistem essas TVs não estiver preparado emocionalmente, por quê? Tem pessoas que ficaram doentes mais ainda com tanto bombardeio sobre o coronavírus. Pessoas que já tinham um processo de depressão e automaticamente com o bombardeio que fizeram maciçamente a TV, ficaram mais ainda. Pessoas que estavam, no início dessas questões, principalmente da depressão, com o bombardeio da TV, emocionalmente não estavam preparados porque o seu arquetipo do passado, a sua trajetória emocional psíquica não estava preparada para a realidade da vida. E quantas pessoas passam todos os dias por essas dificuldades. E é isso que Emmanuel vai trazer. Os instrutores, os tributos, as pessoas que estão nas tribunas, os livros, quantos livros sugestionam coisas muito aberrantes, equivocadas. E pessoas não preparadas moralmente, espiritualmente, psicologicamente, isso, emocionalmente, se permite-se ir por aquele caminho. Portanto, meus amigos, meus irmãos, Emmanuel nos chama muita atenção, principalmente ao que pensamos, aos nossos sentimentos, às sugestões, porque quando nós estamos lendo o livro, seja ele qual for, nós atraímos aqueles afins. Se eu leio uma revista que hoje não existe mais, está muito desuso hoje, as Playboys da vida, quais são os tipos de espíritos que estarão naquele momento comigo, vendo aquelas revistas? No natural, mas que nós não estamos preparados psicologicamente, emocionalmente para ver no natural. Se ainda nós trazemos uma carga energética sensual muito forte e grande. Como também, quando nós pegamos o Evangelho, a Bíblia, ou as obras subsidiárias da doutrina, quantos amigos se alimentam das mesmas leituras? Ao invés de eu assistir aquele filme que muitas das vezes emocionalmente vibram com guerra, com morte, com tantas coisas ali, e aí eu vou me envolvendo emocionalmente de tal forma que aquilo ali me deixa uma criatura mais elétrica, mais energética. E aí, muitas das vezes, as minhas atitudes diariamente é o reflexo daquele filme violento. Quantos espíritos estão ali também próximo, na mesma sintonia e vibração? É isso que Emmanuel está trazendo.
mas também quantas palestras espíritas, quantos seminários espíritas no YouTube, quantas belas músicas da Anas da Vida por aí, do Edson, né, Voz Caridade, tantos outros, né, Tim e Vanessa, a gente escuta e fica encantado, embelezado, né, como se elevando espiritualmente naquele momento, a espiritualidade próximo de nós, conectando, sentindo as mesmas vibrações. Percebe? É isso que Emmanuel está trazendo nesse relato. Ele continua: somente hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. E eu sempre digo, nós estamos nas melhores encarnações nossas. Nós estamos tendo a oportunidade ímpar de compreender, não tudo, mas as coisas que estão ao nosso ao redor. Quantas e quantas pessoas e quantas situações nós saímos porque a doutrina espírita nos esclareceu. Quantas e quantas das vezes saímos do buraco porque o espiritismo nos possibilitou a oportunidade de podermos sair do buraco. Quantos e quantos caminhos equivocados nós caminhávamos e com a luz da doutrina espírita nós saímos daquele caminho e voltamos para o caminho reto, da porta estreita. E temos muitas coisas ainda, haja século, haja encarnação para mudar a rota. Porque a rota é da felicidade, da sublimação, da evolução, da purificação do espírito. E isso depende de cada um de nós. Emmanuel vai dizer mais ainda: auxiliando o ontem, sugerimos o auxílio em nosso favor, suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instalamos pacientemente a solidariedade para conosco em todos aqueles que nos arrodeiam. Nós somos o agente multiplicador do amor, da paz, da felicidade e da luz. Que brilhe a vossa luz. Seja o sal da terra, a luz do mundo. Disse Jesus. Jesus acredita em cada um de nós. Precisamos ser esse agente multiplicador dos seus ensinamentos. E ele continua: ajudamo-nos. Desservimo-nos também. Ou construímos ou desconstruímos. Por intermédio da sugestão espontânea, sem força, sem forçar, sem nada, plantamos os reflexos de nossas individualidades, colhendo-lhes os efeitos nas individualidades alheias. Como semeamos e obtemos no mundo, o canhamos e o trigo, a cenoura e a batata. Ou seja, nós plantamos. Se for uma semente boa, colheremos. Se for vento, tempestade, dor e sofrimento. E por fim, Emmanuel vai dizer: somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Qual dessas nós queremos para nós? Bem, se nós já estamos no caminho, é claro que nós só queremos o bem uns dos outros. Como eu sei que vocês querem o meu bem, e não pode ser diferente, o meu desejo, a minha vontade do bem
de todos vocês, de todos aqueles que entraram e que saíram por algum motivo, por todos os irmãos encarnados e desencarnados. Não importa a condição. Eu preciso ser igual a Jesus, não ver você como matéria, porque essa matéria vai voltar ao seu habitat, à sua natureza. Mas eu tenho que enxergar vocês como espírito de luz, espíritos projetados para a felicidade, para a conquista do amor, para a conquista do bem, para a conquista da evolução, da purificação, é onde cada um de nós estamos projetados e fomos projetados para isso. E para isso o Pai nos sugestiona sempre o amor, a justiça e a caridade. Portanto, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, eu só espero em Deus, espero em Jesus, espero na espiritualidade, que eu não fracasse, que eu não permita que mentes outras possam me encontrar guarita nos meus pensamentos, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, nas minhas atitudes e nas minhas ações. E cada atitude equivocada, cada atitude que levou um outro irmão, ou seja, minha esposa, ou meu filho, ou a minha mãe, ou meu irmão, ou meu vizinho, ou meu colega de trabalho, enfim, quem for, se as minhas palavras, se as minhas atitudes, se as minhas ações foram não consoantes aos ensinamentos do amor e da caridade, eu peço a Deus, a Jesus, que eu possa ter a força e a coragem para pedir perdão, para pedir desculpa e poder recomeçar uma nova caminhada, uma nova reconstrução. Porque assim, meus amigos e meus irmãos, nós estaremos semeando paz, amor, alegria e felicidade. Nesse exato momento, vamos agora nos conectarmos, agradecer as bênçãos divinas que Deus nos ofertou, que a espiritualidade amiga nos ofertou a cada um de nós. Jesus, Mestre Divino Amado, agradecemos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade. Agradecemos aos nossos benfeitores espirituais, aos benfeitores espirituais de cada irmão, de cada irmã. Ó Mestre, que os Teus emissários vá em cada um dos lares dos irmãos que estão conectados a Ti, ao Teu coração, derramando chuvas de paz, de amor, de harmonia, de saúde para ele e para os seus familiares, amigos e parentes. Que nós tenhamos, Mestre, uma noite reparadora. Que nós tenhamos um domingo de paz, tranquilidade e de muitas lições. E uma semana vindoura de muitas práticas, de muitas realizações. E te pedimos humildemente, Mestre, força e coragem para a execução. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que Jesus possa ser sempre nosso guia e modelo para nossas transformações morais e espirituais, hoje, amanhã e sempre. Gente, muito obrigado, muita paz, muita luz, que todos tenham uma noite reparadora. Meu amigo e irmão Eugênio, Jesus te abençoe a todos vocês, hoje, amanhã e para todos sempre. Até a próxima. Sábado estaremos juntos com a lição 10, entendimento. Próximo domingo, 22 horas. Deus abençoe a todos. Muita paz e muita luz. Que assim seja.